Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um Associativismo e Cooperativismo. E olha, nesta semana nós vamos falar um pouco sobre a Associação Verdão Beltrão. Essa é uma entidade que reúne torcedores do Palmeiras e que foi fundada neste ano aqui no nosso município. A gente vai falar com o João Carlos da Casa, ele que é o representante da entidade, sobre a organização, a estrutura e também os eventos que são promovidos aqui em Beltrão através da entidade. Você acompanha essa entrevista logo após o intervalo. Não saia daí. A Fubra sempre com você. Na Fubra você encontra tudo o que precisa para a sua casa, com preços e condições imperdíveis. Móveis, eletrodomésticos, som e imagem e muito mais. Na Fubra é fácil de chegar e estacionar. Telefone do WhatsApp 3905-1800. Trevo da Alvorada, saída para Cascavel. Vem pra A Fubra, sempre com você. Começa agora mais um Associativismo e Cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão, um programa que toda semana leva ao ar até você, telespectador, um pouco da atuação de entidades, grupos organizados, cooperativas e associações, não só aqui de Francisco Beltrão, mas de toda a região sudoeste do Paraná. As nossas portas estão sempre abertas para mostrar boas iniciativas de grupos variados de toda a região. E nesta semana a gente vai falar um pouco sobre a Associação Verdão Beltrão. Como dá para perceber, a gente já está caracterizado aqui até no nosso estúdio aqui com a bandeira do Palmeiras. Afinal de contas, a gente vai falar sobre uma organização recente aí, que surgiu aqui em Francisco Beltrão, reunindo palmeirenses do município. E o João Carlos da Casa, o Cuera, ele é o nosso convidado no programa de hoje, ele é o diretor de eventos da associação, vai conversar com a gente e explicar um pouco como é que funciona toda essa dinâmica, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, Cuera. E eu queria já pedir assim de cara, né? Conta pra gente um pouco da história, um pouco de como que foi a reunião aí dos palmeirenses até oficializar a associação e tal, todo esse trabalho aí que foi feito nos últimos meses. Primeiramente, um agradecimento muito especial, Leandro, ao teu programa. Parabenizá-lo pelo trabalho que faz. É uma satisfação estar aqui contigo, levar essa informação para a comunidade de Francisco Beltrão, e, enfim, falar um pouco da nossa associação, do nosso Palmeiras, que a gente tanto gosta, né? Temos nossos rivais, mas a rivalidade fica de lado e a gente procura trazer sempre o melhor. Então a gente está aqui para trazer um pouco da informação, falar um pouco dessa associação que foi criada há pouco tempo, né? E tentar esclarecer de uma forma tranquila, né, para você. Legal. Você contou que, vamos dizer assim, a associação no papel, né, ela existe aí desde de julho, mais ou menos, né, desse ano. Isso, Leandro. Então, nossa associação, eu vou fazer um remember, eu vou voltar um pouco na história para a gente conseguir encaixar essa questão da associação, né? Porque eu sou palmeirense desde 1974, quando o Palmeiras foi campeão paulista, eu tinha 10 anos de idade e já me tornei palmeirense, através de um grande amigo que já partiu há muitos anos, o seu Jorge Miro, né? Você estava aqui numa terra de gremistas e colorados, exatamente. E torcer para um clube da lá minha de São família Paulo. Tem colorados e gremistas e eu sou palmeirense, né? Então a gente sempre teve aquela vontade, o carinho de fazer alguma coisa pela Sociedade Esportiva Palmeiras, né? E a gente nunca tinha essa questão. E a coisa foi acontecendo, as coisas foram evoluindo. E através do programa de rádio, eu sempre ouvindo bastante o esporte, eu ouvia sempre falar do Betinho. O Betinho, palmeirense, do mesmo estilo do que a gente, né? Eu falei, pô, tem que conhecer esse cara, porque ele organiza viagem para cá, ele organiza para Chapecó, para São Paulo, aquela coisa sempre falando, né? Até que um dia ele foi convidado por um companheiro nosso de Rotary, que eu sou do clube de Rotary de Francisco Beltrão, e ele chegou, esse aqui, o meu querido amigo Betinho, não sei o que e tal, falou, você que é o Betinho, bacana, não sei o que, e aí a amizade interagiu, a coisa fluiu. Betinho, o que nós podemos fazer para o nosso Palmeiras aqui em Beltrão? Ele, pois eu tenho interesse em fazer o consulado, aquela coisa toda e tal. E a coisa foi acontecendo, Leandro. E
passando-se, o time está bem, o time está ganhando, está em alta, aquela coisa toda. Tivemos uns anos negros, né, de cair para a segunda divisão, que a gente voltou com 2 títulos, que isso também nos orgulha, né? Isso nos faz engrandecer, porque a gente aprende na derrota. E a gente falou, Betinho, nós temos que fazer alguma coisa, nós não temos um local para a gente se reunir, a gente não tem, enfim, fazer um churrasco, a gente está comendo título. E o Inácio Pereira também, que vocês conhecem, que é o presidente da associação, eu entrei em contato com o Inácio, nós podíamos fazer um churrasquinho sábado. Ele falou, o que é? Vamos fazer, já tinha um grupo de uns 15 palmeirenses, e daquele grupo nós fizemos sábado, vamos fazer um churrasco, quem vai? Enfim, deu 7 pessoas, 7 palmeirenses na casa do Inácio. Beleza, bacana. Chegamos lá, uma carninha, conversando, e o interesse de se fazer o consulado, trazer o consulado, só que o consulado não é você que vai criar, a Sociedade Esportiva Palmeiras, ou os clubes também, eles vão liberar dentro de um protocolo que é exigido pela instituição, uma coisa rigorosamente séria. E, enfim, o Betinho falou, eu me procuro ir atrás de fazer o consulado, mas eu preciso de apoio. Eu falei, então vamos fazer uma associação. Então vamos fazer o seguinte, semana que vem, daqui 15 dias, vamos trazer mais, cada palmeirense traz mais 2 e vamos enriquecer. Voltamos com 15. Já fortalecemos a associação, já demos nome para a associação, já começamos a dar os passos, achando o presidente, cada um achando os seus cargos. Na terceira reunião na casa do Betinho, Leandro, a gente desenhou a associação. Desenhou, então, isso era no primeiro dia 2 de agosto, dia 26 de agosto, o Palmeiras faz aniversário. Eu falei, viu, então é o seguinte, já que a associação está formada, está formatada aqui, agora a gente vai atrás de documentos, enfim, de estatuto, de regimento, a gente vai criar ela, mas dia 26 de agosto nós estamos no aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras. E por que não nós fazermos um jantar em prol do aniversário do Palmeiras? O que vocês acham? Sem custo, sem nada? Beleza, só vamos achar local. No dia seguinte, pensando aquela coisa, pizza Bela Centro de Eventos. Falei com a Odila e com o Kid, que tal? Fechamos a data. Evento top. Depois a gente tem as imagens para vocês também, para mostrar. Maravilhoso. E ali a gente já lançou a nossa Associação Verdão Beltrão. Ali a gente mostrou para a comunidade dos palmeirenses de Francisco Beltrão a diretoria, que é o Inácio Pereira, vamos compor ela aqui, que é o presidente da Associação Verdão Beltrão, Emerson Maciel, vice, o primeiro secretário, o Elisier, o segundo secretário, Maciel, o primeiro tesoureiro, o Beto Costa, da Golden Lotérica. Enfim, eu sou da Promoções e Eventos, e nós temos daí o Conselho Fiscal, a gente acaba esquecendo os companheiros, né, os palmeirenses, mas ela foi constituída e nós tínhamos que arrumar também, Leandro, um local para a gente usufruir, assistir os jogos, enfim, fazer alguma coisa. Precisa ter uma casa, né, da associação, né? Exatamente, tu tem que ter o teu canto, aquele teu lugar aconchegante. E o Beto Costa, ele me chamou para o lado e falou, Cuera, eu tenho um lugar que vai ser a nossa casa e vai ser o lugar. E eu já sabia, o Beto era funcionário do antigo Banestado, eu falei, eu sei onde é que é esse lugar que você está falando. Ele falou, como assim? Eu falei, eu sei. Tu deu a pedrada e eu já acertei o alvo, quer ver? Eu vou te dizer aqui em off para nós dois, aqui, sem falar nada, sem falar com os proprietários, aquela coisa. A antiga Associação Banestado, ele falou, viu, está tudo desativado, está tudo parado. Enfim, nós temos que falar com o proprietário, que é o seu Otávio, aquela coisa toda. Falei, vai atrás. O Beto foi atrás, conseguiu entrar em contato com o Otávio. O Otávio chegou e reunimos conosco. A gente colocou a situação do que a gente queria fazer para a associação e tinham 2 pavilhões ali. E a gente optou pelo pavilhão da frente. A gente daí pegou a mão na massa. Fomos lá, alugamos a associação. Aí chamamos os palmeirenses e começamos daí já a fazer as carteirinhas, já fazer através de um link, fazer os associados, interagindo com a associação, e daí convocamos para fazer um mutirão de limpeza, de pintura. A gente transformou a associação. Era um jeito que estava lá todo um pouco abandonado, e a gente deu uma nova cara para a associação. Hoje está um lugar maravilhoso, a antiga Associação Banestado é um lugar fantástico. Colado na cidade, colado na cidade, uma área assim verde, um ambiente gostoso para as crianças, porque o objetivo da associação, Leandro,
Não é só assistir jogo. Vamos lá tomar cerveja e assistir jogo. Não. Nós criamos a associação justamente para agregar a família palmeirense. E nós fizemos já 2 encontros lá de churrasco, porque tu tem uma área verde fantástica ali para a gente usufruir da associação ali. E você vai lá, toma um chimarrão, leva as crianças, solta na grama para eles brincarem, vão jogar bola, não tem o perigo de carro, aquela coisa, uma coisa tranquila. E a coisa está andando, graças a Deus, estamos com 1 ano já de associação. Estamos tocando o barco. Eu acho bacana e alguns títulos em cima, né? Pois é, para a cereja do bolo, né? Exatamente. Eu acho bacana que você comentou essa questão de trazer a família, né? Porque a gente vê ultimamente algumas cenas bem lamentáveis também, né? No esporte e tal. E eu acho que o espírito da associação vem muito nesse sentido, né? De mostrar o lado bom do esporte, né? E da confraternização, de você fazer amigo, ter parceria, né? Leandro, o mundo está numa dificuldade muito grande em termos de acolhimento, de calor humano, enfim, de doação, aquela coisa toda. E o esporte, muitas vezes, a gente observa, a gente vê, você não poder sentar num estádio, eu como palmeirense, ou um colega meu como gremista, ou como colorado, ou como corintiano, flamenguista, enfim, a gente sentar junto, nós temos que dividir locais, e chegar no estádio, dividir locais para assistir o jogo, e depois... na saída até perigoso a confrontação. Então eu acho que isso é um absurdo em termos de esporte. Isso não é esporte, porque antigamente se assistia muito as torcidas praticamente juntas. Tu pega o Maracanã, a geralzona do Maracanã era uma festa, né? Tava todo mundo, era vascaíno, era flamenguista, enfim, o palmeirense que jogava ali, estava tudo junto na geral. Os estádios em si eram... Só que hoje a coisa, ela perdeu muito o foco desta questão. E a preocupação que nós temos justamente com a associação é trazer a família. Mulheres fazem parte da diretoria, dão um apoio para nós, porque ela está enganjada na sociedade, ela participa também da sociedade no seu dia a dia. A mulher hoje ela faz parte do cotidiano, né? E elas são palmeirenses, elas são flamenguistas, enfim, e nós aproveitamos trazê-las também para a gente dar um up a mais. E isso está acontecendo de uma forma fantástica. Elas vêm com seus filhos, levam a tomar chimarrão, o marido vai lá, assa uma carne. Enfim, é uma confraternização assim, muito bacana. E daí, muitas vezes, o jogo ele fica até em segundo plano. Exatamente. Alguém vai assistir o jogo hoje à tarde, às 4 horas. Não, eu estou fazendo um churrasco hoje ao meio-dia, daí depois eu tenho um compromisso. Enfim, porque nós temos um espaço que concede essa condição para a gente fazer um seio familiar ali conosco. Legal. E o bacana é ver que desde o início, né, a proposta já veio com muita organização também, o pessoal aí de arrancada já montou todo um projeto aí para a criação da associação e está dando certo, né? Olha só, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Hoje estamos falando sobre a Associação Verdão Beltrão. Não saia daí, a gente volta num instante. Indústria Alumínios Belmar. 49 anos em Francisco Beltrão, produzindo qualidade em utensílios domésticos. Agora, loja da fábrica junto com a indústria mais atacado com novo endereço. Rua Vicente Setembrino Palotim, 192, Padre Eurico. A Belmar convida todos os clientes de Beltrão e região a conhecer a nova loja da fábrica. Tudo bem, pessoal? Sou Williams Costa, corretor da HS Consórcio Francisco Beltrão. Muitas pessoas não conseguem guardar dinheiro, ganham bem e gastam tudo. Na HS Consórcio, você tem a oportunidade de investir no seu futuro sem pagar juros, pagando somente a metade da parcela. Com um pouquinho por mês, tu pode pegar um dinheirão e realizar ainda a compra da casa própria ou de um segundo imóvel para ter renda. Se você está preocupado com o teu futuro, comece a investir hoje com a HS Consórcios. Simule hsconsórcios.com.br ou nos faça uma visita no escritório em frente a Pio 10, na Rua Antonina 795 ou na Rua São Paulo 1523, do lado da Formativa. Venha realizar teus sonhos e investir no seu futuro com a HS Consórcios.
can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do to separate my love from you. You came to set us. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão. Destaque do ano, destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com a André, da André Luiz Veículos. Rua Romeu Laro Verga, 1018 Francisco Beltrão. O telefone está na tela. Ligue, confira ou entre no nosso site www.andreluizveículos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história Francisco Beltrão. André Veículos, você conhece, você confia. Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo na tela da TV Beltrão e nesta semana o nosso entrevistado é o João Carlos da Casa, o Quer. Ele está conversando com a gente um pouco sobre a Associação Verdão Beltrão, uma entidade que foi criada neste ano, né, foi oficializada neste ano aqui no município, que reúne aí os torcedores do Palmeiras. Quer, vamos falar um pouco sobre a criação da associação, que acabou também trazendo o consulado, né, o que fortalece, eu acho, ainda mais, né, essa irmandade dos palmeirenses aqui de Beltrão. Conta pra gente um pouco como que foi esse processo e qual que é podemos falar assim, a distinção, né, entre as duas instituições, né, a associação é uma coisa, o consulado tem uma outra característica diferente, né? Perfeito, Leandro. Não vamos ser repetitivo, por causa que o tempo é curto também, mas a gente já frisou aquele contato para fazer a associação e através do apoio para o consulado. Então são duas instituições. O consulado, ele se dá através da Sociedade Esportiva Palmeiras, levando até a cidade que queira ter o seu consulado. Então existe só apenas o cônsul na cidade, o cônsul, que hoje é o Roberto Roque, ou o Betinho, que ele é o cônsul. Mas para você adquirir esse consulado, você tem todo um checklist para ser aprovado através da instituição, no caso o Palmeiras. Eles passam as normas que têm que ser cumpridas em questões de imagem, de hoje as imagens sociais, as redes sociais, enfim, um monte de coisas. Afinal de contas é uma, vamos dizer assim, uma espécie de representação do clube lá na cidade, porque né? Você tem por trás uma logomarca. Você pode citar uma logomarca de uma empresa de carros ou de refrigerantes, são famosas. Ela tem todo um know-how para ser seguido. E a Sociedade Esportiva Palmeiras ela só permite que seja feito o consulado a partir do momento que você passar pelaquela aprovação dos critérios para se montar um consulado. Primeiro você tem que criar um dossiê, explicar por que você quer aquele consulado para a sua cidade, se ele tem o suporte para viabilizar esse consulado. E o consulado, ele não é só para você pegar e fretar o ônibus e ir até o estádio para assistir os jogos. Ele determina que sejam feitas ações sociais na comunidade, que aí você daí desloca a imagem do clube através das ações que você desenvolve. Então, justamente isso que o Betinho falou, eu vou atrás do consulado, mas eu preciso de um suporte. E esse suporte veio através da nossa associação, porque daí juntamos os dois, porque a associação ela não tem vínculo com o consulado não tem vínculo com a associação, um dá o apoio ao outro. E como a gente fez aquela questão de a gente dar o apoio, o Betinho falou, beleza, ele conseguiu o consulado, e nós formalizamos a associação com estatuto, regimento, local, regras, carteirinha, nós temos as nossas carteirinhas, mensalidade de R$30 mensais para a gente pagar o aluguel, para a gente pagar a internet, viabilizar a televisão. Nós compramos uma televisão 75 polegadas, aí nós temos um bar lá, que esse bar não tem condomínio, não tem nada, o próprio associado ele vai lá, pega a sua cerveja, ele pega seu refrigerante, a água para a criança, para o seu filho, e tem um caderno, ele vai lá, anota. No final tem o QR Code ali ou o Pix da associação. Quanto que você gastou? Gastei R$50, fica na tua consciência. É uma forma que a gente faz
porque a gente tem que mudar o sistema, a gente tem que trazer as coisas boas para dentro. Então eu acho que é uma forma de ser honesto, uma forma de ser justo e beneficiar, porque nós temos nossos trabalhos, nós temos nosso dia a dia, cada um tem os seus familiares, a gente não tem o tempo hábil para fazer um trabalho só em prol da associação. Então a gente muitas vezes ela faz no final de semana, a gente faz esse trabalho para aquele trabalhinho que você vai falar, vou lá vestir a camisa e vamos fazer um pouquinho para a associação, né? Então sobra sempre um tempinho. Então foi casado essas duas questões. E o que aconteceu com o consulado? O consulado já trouxe para nós, Francisco Beltrão, nós tivemos dois natais que foram feitos no final do ano com doações de cestas básicas, brinquedo para as crianças, adereços do Palmeiras, claro que tu tem que levar ao pequeno, independente, a gente sempre escolhe uma comunidade ou duas, independente se aquela criança lá, ele tem a preferência para outro time, ele vai ser acolhido da mesma forma. 2 Páscoas também foram realizadas, o Natal Verde e a Páscoa Verde, tudo vinculando a Sociedade Esportiva Palmeiras. O ano passado, a gente também fez uma parceria, o consulado, estamos falando em termos de consulado, com a Associação do ODR, ali do Cristo Rei, para nós fazermos o Dia da Criança. E nós reunimos ali no campo do DR, ali, que tem aquela associação muito bacana ali, em torno de 500 crianças, entregando brinquedos, cachorro-quente, salgadinhos, picolé, cama inflável, jogo da corrida do saco naquele gramado, enfim, a gente montou um espaço bacana. Enfim, é feita uma estrutura muito grande ali. E um dia para piazada ir lá se divertir. E com essa lua toda, olho e picolé para eles, né? Bastante. Então, o objetivo é chegar nos 800 crianças, né? Então, isso também é tudo feito fotos, filmagens, colocado em ata, e o cônsul manda para a Sociedade Esportiva Palmeiras para dizer o que está fazendo. Tivemos já a campanha de doação de sangue, que o consulado ele viabiliza através dos palmeirenses, porque é uma situação bastante grave também, que o Hemocentro ele necessita muitas vezes de sangue, e daí nós estamos só fazendo festa e não estamos contribuindo com a sociedade. E já vamos fazer também, tem data marcada já para fazer a próxima doação de sangue. A gente convoca a sociedade. É claro que o palmeirense ele pode tomar frente, mas o adepto, aquele que pode doar sangue, que ele é convidado, a gente leva até o Hemocentro para fazer a doação. E temos uma última que a gente está realizando, que eu também acho fantástica, Leandro, essa viabilidade que a gente fez uma parceria com o Rotary Marrecas. Eu trabalho na Coapar e tenho a minha colega Tânia também que trabalha, e eles têm, o Marrecas tem um projeto de reciclagem de tampinha, de lacre, enfim, materiais recicláveis que se transformam em cadeira de roda, tipóia, muleta, andador, enfim, dependendo da quantidade que arrecada, o vai comprar o produto. E nós temos lá na Coapar a arrecadação das tampinhas. E eu estava olhando aquelas tampinhas e falei, mas por que a gente da associação, e eu costumo fazer em casa fazer a reciclagem, enfim, tudo de latinha e tal. Eu falei, por que pensando comigo lá, eu fazer uma parceria com o Rotary Marrecas e viabilizar essa arrecadação, porque daí tu pega o associado para fazer esse banco funcionar. Eu entrei em contato com a Tânia entrou em contato com a Rosa Vandrese, que era presidente da gestão ano passado, e ela falou, perfeito, vamos lá. Eu fui numa reunião com eles, a gente colocou a nossa situação do que nós queríamos em questão do consulado, em questão da associação, a gente mostrou e prontamente fomos bem acolhidos, né? E já fizemos várias doações de recolhimento com latas, lacres, enfim, vários produtos, vários quilos já foram doados. O que acontece? O Rotary Clube Francisco Beltrão Marrecas, ele pega esse produto reciclado, ele vai atrás e compra produtos ortopédicos, aí vem a doação para o Rotary Clube Francisco Beltrão Cango, Rotary Clube Francisco Beltrão Cidade Norte, é que nós temos 12 clubes na cidade, então acaba... Não, é normal, isso aí está perdoado. Então o Rotary Clube Cidade Norte, ele tem o banco ortopédico que atende a comunidade da Cidade Norte.
Então a gente está enganjado nesse trabalho, um trabalho fantástico, e já na gestão que finalizou da Rosa foi comprado 2 muletas e 2 andadores. Também temos fotos que depois a gente pode rodar, vocês podem jogar as imagens, e é um projeto bacana que dá sustentação para a comunidade, porque muitas vezes tu vê pessoas que precisam de uma tipóia, de uma muleta, um andador, enfim, um colchão ortopédico, e a gente está fazendo um pouquinho, mas com certeza ajuda bastante a comunidade. Está fazendo, né? Está fazendo. Isso mostrando para você que não é só futebol. Então, o trabalho que a gente tem por trás da associação e através do consulado é em benefício, na maioria das vezes, para a comunidade de Francisco Beltrão. Daí vem a galera que tira onda por causa que perdeu um jogo, mas isso tudo a gente faz parte do dia a dia, e a cornetagem existe. Isso. Faz parte. Né? Mas enfim, olha só, bacana observar, né, como essa organização da associação também se reflete, não é um benefício só para quem é palmeirense, é para toda a sociedade aqui de Francisco Beltrão, e vários segmentos, né, que de uma forma ou de outra acabam sendo beneficiados aí por esse trabalho, né? Muito bacana ver toda essa mobilização. Olha só, gente, nós vamos para mais um intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Hoje falando sobre a Associação Verdão Beltrão. Não saia daí. A primavera chegou! Com os dias mais compridos, altas temperaturas, esse é o melhor momento para você começar o seu pomar, seja em pequena ou larga escala, seja em casa ou apartamento. E para isso, você pode contar com a Campo e Lavoura, a maior e mais completa agroveterinária da região. Aqui você encontra mudas frutíferas enxertadas de altíssima qualidade. Muitas delas já estão produzindo, encurtando o tempo até a colheita. E para facilitar a sua vida e aumentar a produção, nós temos uma linha completa para distribuição da água e sistemas de irrigação. Vem para Campo Lavoura você também! GNU Tecnologia Informática e Celulares, vendas e assistência técnica, reparos para celulares, computadores e notebooks, profissionalismo e segurança dos seus dados. Há mais de 20 anos em Francisco Beltrão, a solução completa para o seu computador e celular. Avenida General Osório, número 440, na Cango, em Francisco Beltrão, em frente a Cressol. Telefone 46-3055-1346. Você que está me assistindo, está com rinite alérgica, sinusite e tosse? Olha, um grande aliado, Naturite do Império Girassóis, é antialérgico, anti-inflamatório, não tem contraindicação, é um grande aliado para você e para a tua família ter saúde e qualidade de vida. O que é rinite e sinusite? É a inflamação das mucosas nasais, tecido que reveste internamente o nariz, bochechas e acima dos olhos. Afinal, o que o Naturite te faz? Desinflama as suas vias nasais, elimina as dores de cabeça, elimina a irritação, melhora a respiração e elimina a secreção. Então, olha só, um grande aliado para você que tem rinite alérgica e sinusite. Então, conheça o Naturite do Império Girassóis, natural puro, não tem contraindicação. E eu convido você para fazer uma visita no Império Girassóis. Estamos localizados na Rua Antonina 223, telefone 3527-3211 e também 9900-3926. E também temos loja virtual, pode acessar imperiogirassóis.com.br. Felicidade, saúde e bem-estar. Império Girassóis, uma família cuidando da sua família. Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo na tela da TV Beltrão e nesta semana falando sobre a Associação Verdão Beltrão, uma entidade que reúne os torcedores do Palmeiras aqui do nosso município. E a nossa entrevista é com o João Carlos da Cas, o Quera, está aqui conosco hoje no estúdio, falando um pouco sobre como funciona, né, a associação e também um pouco sobre o consulado. A gente já comentou sobre a criação, oficialização, os projetos.
Agora eu queria saber de ti como torcedor, né, Quera? Já são quase 50 anos aí como palmeirense, né? Palmeirense, exatamente. Já enfrentou muitos altos e baixos, eu imagino, né, nesse período aí. Viu? É exatamente isso. Eu, como falei no início da entrevista, em 74 eu fui palmeirense, de lá para cá. E o Palmeiras é Palmeiras, né? Tem o Gilmir Betti que tem aquela frase célebre dele, né? Então o Palmeiras é uma questão diferente de você entender, né? Porque teve várias academias do Palmeiras ali, teve uma história muito rica, cara. Vários clubes têm suas histórias, né? Mas a história do Palmeiras, ela se dá lá na Segunda Guerra Mundial, quando chega em 1914 ele se cria, que ele era Palestra Itália, né? E com a Segunda Guerra Mundial ele é obrigado a mudar de nome em virtude das questões da Segunda Guerra, por causa do italiano, aquela coisa italianada, as carcamanas, enfim, passa a ser chamado Sociedade Esportiva Palmeiras. Ali onde é que é o Parque Antártico, onde é que nós temos a arena. Hoje, a Allianz Arena ali que está ali. Então, veio a primeira academia, daí veio a segunda academia, que aí eu me espelhava bacana, que tinha a nossa espinha dorsal, Leão Luiz Pereira, Leivinha, Ademir da Guia, né? Que era o timaço, Dudu, Zeca, Alfredo, Eurico, cara, timaço. E daí tinha Pelé no outro lado com o Santos, tinha o Botafogo de Garrincha, que jogavam demais, e Rivelino no Fluminense, depois vem para o Corinthians, e os times sempre tinham 5, 6 craques em cada time. Então, hoje está difícil você vislumbrar, eu só tenho um craque no meu time. Quem que é o craque do meu time, né? Porque a configuração do futebol mudou bastante, em virtude dos valores, aquela coisa da camisa, de você se doar, de praticar, porque muitos jogadores começavam na equipe e terminavam na equipe. O São Marcos, nossa, é um grande exemplo do Palmeiras, que é dos últimos remanescentes, que quando o Palmeiras cai pela segunda vez, na segunda divisão, ele falou, eu não vou na primeira vez, depois vem o Praz, né? Ele falou, eu não vou abandonar o Palmeiras, ele tinha até condições e propostas para jogar no exterior, né? Ele falou, não, eu caí com o Palmeiras, eu quero voltar, depois eu vou ver o que eu vou fazer, né? E ele voltou campeão, o Palmeiras cai 2 vezes e volta as 2 vezes como campeões, né? Então, daí depois veio a Parmalat, 93, 94, 95, daí 99. Icônico, né? Viu? Aí deu aquele boom todo, né? Campeão da Libertadores em 99, né? Depois vai para o Mundial contra o Manchester. Um azar do destino, o Marcos perde o tempo da bola e o Júnior Baiano deixa o cara cruzar, que era a jogada fatídica deles, era fatal a jogada deles, lançamento na área, o Marcos perde o tempo da bola e 1-0, daí não deram um pênalti para nós, enfim, mas não adianta entrar no questão, foi vice, ponto. Mas é aquela história, então já tivemos 3 Libertadores, enfim, isso é Palmeiras, mas só que o Palmeiras é aquela história, de repente, nos anos de 94, quando tinha tudo para a gestão Parmalat, com o senhor Mustafa Contursi, com o presidente, aquela coisa toda, de fazer gestão, porque tu tem que trabalhar através de gestão. E a italianada tudo, Palmeiras cai. Aí chega e surge um tal de Paulo Nobre. Palmeiras não tinha crédito para comprar um copo d'água. Quando ele ia contratar um jogador, o cara perguntava, a gente lê e vinha a informação, né? Tem dinheiro? Não. Então, dá licença que eu vou vender para quem tem dinheiro. Aí você pegava o jogador de segunda, de terceira, e ele conseguiu ajustar um time, porque ele colocou uma certa quantia, porque é um cara que trabalha com bolsa de valores, uma pessoa super bem de vida na cidade de São Paulo. Imagina, para ser um presidente de clube, tanto do Palmeiras como do Corinthians, de São Paulo, ele tem que ter um know-how dentro da cidade de São Paulo, do próprio Flamengo, enfim, dentro das suas instituições, né? E ele colocou um dinheiro alto, ele deu uma nova cara para o Palmeiras e falou, vamos mudar a concepção de fazer esporte aqui dentro, vamos trabalhar através de gestão. Você vai produzir, você vai ganhar. Se o teu salário vai ser através do que você vai desenvolver dentro de campo. Você vai ter um salário X e se você der um passe certo, você vai ter um benefício. Se você marcar um gol, enfim, tu vai agregar no teu salário no final do mês. Mudou a concepção, começou a se pagar as contas, ajustar. E hoje a Sociedade Esportiva Palmeiras está aí, né? Então, um exemplo até de gestão, né? Exatamente, veio. Estamos com um técnico que praticamente vai ficar 3 anos
já está no clube. Coisa rara de se ver no Brasil. O Abel é uma pessoa assim que muitas vezes as pessoas criticam da forma, mas é que a gente está acostumado com tantos erros, viciados com erros, e como eles são europeus e eles trabalham de uma forma, uma dinâmica diferente, tanto de fazer política, enfim, ou do futebol deles é organizado, não tem aquela coisa de ficar em cima do juiz, dentro de campo, porque o brasileiro tem muito disso. E muitas vezes ele vai jogar no futebol europeu, ele acaba se não se adaptando, ele acaba voltando, porque o jeitinho não deu certo, ele não encaixou. E o Abel traz isso para o futebol brasileiro. Ele traz as mudanças que tem que ser feito, os calendários organizados, horário de futebol, enfim, uma série de coisas. Só que daí o que acontece, né? Ele é avisado e daí o que acontece? A imprensa é um prato cheio para a imprensa. Exatamente, né? cria polêmica. Cria polêmica e eles gostam de polêmica e ficam em cima dele. E ele vai lá e quando vê ele fala. Enfim, mas tudo bem, mas eu acho que tudo dentro com critério, dentro com colocações corretas, tem seus erros, né? Mas faz parte do futebol, né? Quera, obrigado pela tua participação aqui, pela tua presença, né? Tua disponibilidade em estar conversando conosco aqui, falando um pouco sobre a Associação Verdão, sobre tua história também como torcedor, né? Tua relação aí com o Palmeiras eu acho muito importante e interessante. E aí, para quem está nos assistindo aí, você que é palmeirense, que tá meio avulso aí, ó, tem um pessoal, tem um grupo bem organizado, por sinal, aqui em Francisco Beltrão, associação aberta, né? O pessoal pode estar conversando aí com o Quera, com o Inácio, com o Betinho, que estão à frente aí desse projeto aqui no nosso município, que não envolve apenas futebol, né? Tem várias questões também aí envolvidas. Só se me permite, se você complementa dá um Google ali, Associação Verdão Beltrão no Google, ele vai te mostrar, vai trazer as imagens da associação, ele te leva lá na associação. Exatamente, então, já dá para ter uma noção. É um lugar fantástico, um lugar muito bonito, um lugar familiar, né? Pra gente assistir um jogo, trocar uma ideia, jogar uma sinuca, enfim. Passar horas agradáveis. Bacana. Tá aí o recado do João Carlos da Casa, o Quera, ele que faz parte da diretoria da Associação Verdão Beltrão. Para você que nos acompanhou nesta semana, também o nosso muito obrigado. Lembrando, né, nosso programa vai ao ar todo sábado, 12h30 e a reprise é na quinta-feira à noite. Um forte abraço e até a semana que vem. Estamos dando início a mais um Memórias de Nossa Gente, um quadro que toda semana mostra aqui na tela da TV Beltrão um pouco da história e da trajetória daquelas pessoas que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje, um município que já se aproxima dos 100 mil habitantes. E nesta semana nós vamos conhecer um pouco mais da história das famílias Bordum e Farias, que estão presentes aqui em Francisco Beltrão desde as décadas de 40 e 50. Quem vai falar um pouco mais sobre essa história são os descendentes de ambas as famílias que tiveram participação em vários segmentos da nossa sociedade. Vamos acompanhar em mais um Memórias de Nossa Gente. Eu sou filho de Pedro Bordum. Meu pai chegou aqui nos anos de 1946, da região da cidade de Malé, Paraná, e veio para cá com o intuito de trabalhar, como veio trabalhar na Cango, a colônia General Osório, como carpinteiro.
e marceneiro, que na época. Depois, posteriormente, junto com os mesmos diretores da Cango e um outro senhor João Trisco, criaram o Moinho Santa Rosa. E lá desse moinho, daí em 1955, o meu pai pegou e vendeu para o Matias Fausto, que tinha uma cerealista aqui em Beltrão. Na venda ele recebeu um caminhão, um DeSoto, e daí, por meio desse DeSoto, ele começou no ramo de transporte. E, prossigamente, ele seguiu, daí vendeu aquele caminhão e comprou um outro caminhão, Mercedinho 57, aonde começou no ramo de compra de suínos, porcos. Né? Daí, trabalhou uns anos com esse ramo e, posteriormente, ele mesmo resolveu que tinha um outro meio de explorar aqui, que era o transporte de ônibus. Onde que ele começou na época, foi na Encaixe em Erechim e transformou os Mercedinhos em ônibus, os bicudinhos que chamavam, esses Mercedes. Daí trabalhou vários anos com uns 3, 4 anos com esse ramo, e daí aonde que vendeu nesse período. Ele logo começou com a compra de suínos, porcos, né? Depois parou por esse ramo, aí trabalhou uns anos ali e montou uma empresa de ônibus. Essa empresa de ônibus, que posteriormente em 63 ele vendeu para Catane. Né? E daí posteriormente ele vendeu. E daí começou a parar, começou a construir um prédio aí na Cango, né? Construiu aquele prédio. Daí, uns 2, 3 anos depois, 67, 68, ele vendeu para o Adolfo Ferronato e recebeu uma caminhonete. E daí tinha serraria também nesse período da empresa, ali hoje é na Minha Piedade, tinha essa serraria. E vendeu depois a serraria em 61, e posteriormente vendeu a empresa de ônibus para Catane e construiu esse prédio. E daí, como na realidade ele foi mal nos negócios, porque realmente começou a emprestar dinheiro, a avalizar, né? E assim posteriormente, daí foi a vida dele, que até em 1976, tragicamente morreu num acidente. Né? E nós éramos e como somos até hoje, somos em 8 irmãos, 4 irmãs e 4 irmãos. Eu sou o mais velho dos meninos, e outras minhas irmãs que moram, 2 moram, uma em Londrina, a outra mora em São Mateus, e as outras 2 moram aqui em Beltrão. E eu tenho meus irmãos, que somos também 4 irmãos, vou citar o nome deles, e o meu Pedro, do meu mano Demetrio, e o Vitório e o Paulinho, que moram todos aqui em Francisco Beltrão. No momento que meu pai, eu estudava no Colégio das Irmãs, tanto lá em cima, próximo do Morro Calvário, depois vim aqui o Jardim da Infância, onde é o Colégio Nossa Senhora da Glória. Depois se estabeleceu aí o ginásio La Salle, onde eu estudei. Estudei lá até o 2º ano da 2ª série, que na época dizia, né? Mas daí, com o meu pai as coisas foram ficando mais difíceis e eu fui obrigado a partir para um lado. Fui trabalhar, fui para o exército, saí do exército e daí fui para a estrada. Fui trabalhar de caminhoneiro, trabalhei aí nas firmas, né? Na mesma firma, inclusive, que o meu pai vendeu o Adolfo Ferronato. De lá eu trabalhei na Empretec, trabalhei lá 8 anos na Empretec. Daí saí da Empretec e entrei no Estado. Trabalhei 7 anos no Estado, na Secretaria do Transporte, e depois, em 91, eu saí do Estado e montei uma agência de transporte,
que trabalhei até hoje, ainda despacho, mas muito pouco, né? Porque as coisas foram modificando. A internet entrou e as coisas foram muito... E depois entrou essa epidemia, onde que daí eu fechei minha agência, né? E hoje estou aposentado e estou aí nessa vida de aposentado, né? Como todo mundo sabe, que aposentado vive uma vida... chega ao extremo, umas horas, mas vamos indo. Na realidade, estamos aí. Eu sou filha do seu Ramão Paz de Farias, casado com a dona Almerinda Miranda de Farias, e vieram de São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, chegando em Francisco Beltrão em 1955, com 4 filhos, 3 meninos e uma menina, né? E eu nasci aqui em Beltrão, em 1959. E meu pai era barbeiro, né? Antigamente o serviço era barbeiro, moraram ali perto do posto, antigamente era Ivalu, ali onde é a Lis Motor hoje, né? Então eu nasci ali, no bairro praticamente já, né? E as crianças pequenas. Depois meu pai comprou um terreno, mais aqui na rua Otaviano Teixeira dos Santos, acho que eu tinha uns 3, 4 anos. Viemos morar numa casa coberta de tabuinha. E depois estudei na Escola São Cristóvão até o 4º ano, né? Depois fui estudar no Colégio Mário de Andrade. Cresci, fiquei mocinha, encontrei o seu Pedro, né? Então nos casamos em 1977. Em 78 já vieram os filhos, 2 meninos gêmeos, para nossa surpresa, né? Que naquele tempo tinha que nascer para ver se era 1, se era 2. Hoje já sabem tudo, né? Antes das crianças nascerem. Então ficamos com os 2 meninos. A ideia era ter 2 filhos, né? Hoje já são casados, temos 2 netos, um menino de cada filho, né? Que são o Bruno, que tem 8 anos, e o Rafael, com 6. Os filhos, o nome é Gledson e o Robson. Estudaram e se criaram aqui no Industrial também, né? Hoje o Gledson mora em Curitiba e o Robson aqui é nosso vizinho. O que marcou foi de surpresa, primeiro, quando nasceu os 2 filhos gêmeos, que foi uma alegria imensa. Isso, o doutor Mário, que quando estava lá internado no hospital, eu estava em viagem, e quando eu cheguei aquela madrugada, fui lá no hospital, eu chegando em casa, meu sogro falou, vai lá cuidar da piazada. Mas como piazada? Diz, tem 2 piá lá. Foi lá no hospital, fui ver ela como ela estava, daí fui no berçário. Naquela época dava de entrar no hospital, a gente entrava, e me levaram, a enfermeira me levou até no berçário, cheio de criança lá, e eu saí lá com a neira, até acordei todas as crianças. Estão dormindo tudo aí, piazada, se acordem. E daí a enfermeira, não grite, agora já gritei, né? E daí, posteriormente, segui no ritmo, viajando, né? Mas o que é a vida, um casal hoje, a realidade de um casal, tem que ter paciência. A paciência é a alma do negócio de um casal. E na hora do nervosismo, um diz uma palavra, sai com uma palavra meio pesada, outro não, mas depois já está tudo, né? Como diz o velho ditado, entre tapas e beijos vamos vivendo, vamos seguindo, vamos marchando em frente. Em Francisco Beltrão, quem atualiza a carteira de vacinas ganha prêmios. São 5 televisores de 43 polegadas e 10 bicicletas. A campanha de multivacinação de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos prossegue até 31 de outubro. Procure uma unidade de saúde. A vacina é a maneira mais segura de proteger contra as doenças e você poderá ganhar 5 televisores e 10 bicicletas. Prefeitura de Francisco Beltrão, o melhor daqui é a nossa gente. Tenho 4 irmãos, né? O primeiro é o Odinei Miranda de Farias,
e morou numa porção de lugares aqui no Paraná, sendo funcionário do Banco do Estado do Paraná. Quando se aposentou, voltou a morar aqui em Beltrão. Mora aqui ele, a esposa, os 2 filhos e o Odil, que é o segundo, Odil Miranda de Farias, também mora aqui na cidade, é cabeleireiro e também tem 2 filhas. Uma mora aqui e a outra em Pato Branco, né? E tem a Elza, minha irmã, Elza Fregonese, que mora também aqui no bairro. Tem 2 filhos também. Meu irmão mais velho, e daí tem meus outros manos, o Demetrios, que é conhecido bastante na cidade, há anos no ramo de estufaria, né? E eu tenho outro meu mano, o Vitório, se aposentou inclusive na Brahma, trabalhou vários anos. E o Paulinho, que é o mais novo, o caçula, ele mora lá na Cango, trabalhou vários anos na Garagem Azul, depois passou para Sadia e é aposentado. E moram todos aí na cidade, né? Há anos lá. A época foi criado aquele moinho que a Cango começou a construir, e daí o meu pai e o João Trisca, esse João Trisca era primo da falecida minha mãe, e o Ciro Oncina, que era diretor na época, chamavam de diretor da Cango, eles eram sócios, né? E na época daí tinha que ter o registro, tinha um tanto, na época não era em tonelada, falava em sacas, tanta saca por ano para moer, tinha cilindro de farinha de trigo, mas o governo estipulava para quanto. Daí ele foi lá na capital, no Rio de Janeiro, para trazer esse tal de registro. Mas daí o meu pai saiu de lá, vendeu muito, a parte dele, igual eu falei anteriormente, para Matias Fausto, veio para a cidade. No meado de 68, o governo, antes, naqueles períodos de 66, 67, criou um estatuto que ele na realidade monopolizou os moinhos para uns elementos só, aonde que vários dos moinhos maiores vieram e compraram esse direito de moer, né, fazer a moagem, para né, e vieram atrás do falecido meu pai para ele assinar até o papel como de existência total desse direito, né. Meu pai, como sempre, foi um homem sério, cumpriu com os deveres dele, sempre cumpria, e assinou aonde que daí o moinho, né, daí o João Trisca ficou com o moinho lá, comprou a cota dos outros, do Matias e do Oncina, e seguiu por vários anos. E depois parou com o moinho, não sei, ele vendeu o cilindro, não sei para quem, e está lá até hoje. A sede do moinho está lá, que é de outros, né? Eles venderam tudo, os herdeiros que venderam, né? E tá, o moinho, a sede mesmo, está até hoje. A construção lá, que já teve vários órgãos se estabeleceram lá, mas estão lá. Em Francisco Beltrão, quem atualiza a carteira de vacinas ganha prêmios. São 5 televisores de 43 polegadas e 10 bicicletas. A campanha de multivacinação de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos prossegue até 31 de outubro. Procure uma unidade de saúde. A vacina é a maneira mais segura de proteger contra as doenças e você poderá ganhar 5 televisores e 10 bicicletas. Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. Meu pai, para muitos que não sabem, e agora vou esclarecer uns fatos que vai ver que muitos não sabem. A Guarda São Cristóvão nasceu naqueles anos de 60, quando, uma certa ocasião, o falecido meu pai e o seu João Gabardo se encontraram num fim de semana no Hotel Roma, em Curitiba, na Avenida 7 de Setembro, próximo da rede ferroviária.
da estação do trem. E lá, na época, os caminhoneiros não dormiam em cabine de caminhão, os caminhoneiros dormiam em hotel. E não sei qual é a razão, o João Gabardo já era chefe de trânsito aqui, sempre teve, há muitos anos. E daí, conversando por lá com outros motoristas que estavam hospedados nesse hotel, descobriram que ia ter uma festa de igreja. E foi onde que foram, junto com o Gabardo e outros motoristas da região de União do Vitória, ali, São Mateus, Rebouças, foram até essa festa, lá nas Piraquara. E lá, conversando com o outro, o que foram vendo, e tinha o pessoal, que tinha os guardas, que se diziam, organizando o estacionamento na festa. Né? E organizando o estacionamento na festa, onde que meu pai e o seu Gabardo, João Gabardo, se influenciaram para, vamos estudar uma maneira, vamos criar guardas lá em Beltrão, aonde que eles pegaram e vieram com essa ideia e formaram a tal de Guarda São Cristóvão. Nesse período, naquela festa, eles foram condecorados, inclusive, eles andaram ganhando lá uns prêmios, negócio, por causa da guarda. Cada um ganhou um corte de tecido, caçimira, e daí cada um saía lá da festa, foi pro hotel e vieram embora. 25 de julho de 61, onde faz 62 anos, e a guarda foi criada que eles cuidavam, desde a Praça da Matriz, e os caminhões, carro e pessoal em cima de carro, soltando foguete, até lá em cima na capelinha. Lá em cima, na antiga São Cristóvão, que está até hoje a capela lá. Né? E lá esses motoristas, entre eles, se entendiam e cuidavam do estacionamento. Né? E a festa, um atendia um churrasco, outro atendia... Era um povo unido. Aí, só uma ideia, vamos tirar um exemplo, se desse 10 mil a igreja matriz, a festa, lá dava 30 ou mais. Era fabulosa, era todo mundo queria ir nessa dita festa São Cristóvão. E deu causa, que eu me lembro que era piá, chovia, daí era potreiro lá, estacionava aqueles caminhões por lá para cá, e tinha depois de umas e mais uma, tomava umas e a mais, umas duas ou mais, né? E daí queriam descer. Uns conseguiam descer com o caminhão com chuva aí para baixo, mas chegaram numa altura aí, até ainda que a Catane hoje, né? Ali já não seguia mais, porque era tudo descida, mas era o gole que ficava mais faceiro, né? Mas corria transformadamente bem, e depois foram aprimorando, foi entrando outros presidentes, foi aprimorando, tal, que está hoje, que presta um grande serviço à comunidade de Beltrão. O povo odeia, e eu espero que mais novos aí, antigamente eram os motoristas que participavam, hoje não precisa ser motorista de caminhão, pode ser o terceiro que pode entrar na guarda. E ser mais novos, né? Se enganje para tocar essa coisa para frente, que presta um serviço muito relevante para a comunidade de Beltrão. Então é isso aí, Rui. É por aí que eu tenho que esclarecer, que tem muita gente, um blá blá, outro blá blá de lá, mas é porque eu soube do João, outro sabe do Manuel, outro sabe do Sebastião. Então, né, eu estou falando o que eu acompanhei a história do falecido meu pai, né? E fico agradecido. E hoje, felizmente, né, incrível que pareça, tivemos sorte de pegar aí, não vou desfazer outros prefeitos, que todos eles tiveram sua parte, né? Mas em termos geral, esse prefeito que está aí, Kleber, tivemos uma grande sorte dele pegar e nós ter um baluarte, um deputado baluarte, que podem falar, quem falar. Não, eu estou falando aqui, falo lá na praça, porque que não teve deputado que trouxe tanta verba para o nosso município, igual que o meu colega de aula de jogar bola, o Ademar Luiz Traiano. O prefeito trabalhou em conjunto e está trabalhando. Está aí a nossa cidade pujante,
está crescendo extraordinariamente, vai para um lado, tem construção, vai para outro, tem construção, o povo vindo, a população aumentando. Nós temos hoje a faculdade. Antigamente, para sair daqui, o Clevelândia, ou no Colégio Agrícola, ou ia para Porto Alegre, ou Curitiba, União da Vitória, muitos, teve gente aí. Inclusive o Cláudio Listão, eu me lembro, o Cláudio Listão estudava em União da Vitória, fazia, não sei qual é não sei se era contabilidade ou o que lá. Então tinha que sair. Hoje nós temos aí uma cidade universitária. Só não estuda quem não quer. Nós estamos aí. Tá melhor que isso é impossível. Mas vamos torcer que entre outro pessoal e levante mais a história da nossa cidade. E viva a minha cidade, Beltrão, que eu me orgulho de ser beltronense. Um abraço. E aí, ele também é beltronense, né? Ele? Então, beltronense é. E vendo também o desenvolvimento da cidade crescendo, no tempo que a gente teve, os filhos tiveram que ir para fora para estudar. Hoje é uma maravilha, tem faculdade, o que você quiser estudar, já Beltrão tem, né? E a faculdade é uma indústria sem chaminé, que ajudou a crescer a cidade, o nosso bairro, tudo, vindo pessoas, famílias de tudo que é lugar, né? Para estudo. A gente veio quando eu tinha 7 anos de idade. O pai foi um cara que saiu do Rio Grande, fez umas 12 mudanças até parar aqui. E daqui ele queria ir para o Mato Grosso. A mãe não concordou com ele, porque nós começamos a estudar. E ficou por aqui, barbearia e tal. Dava remédios de erva também, é meio curandeiro, como eu disse. E lá pelas tantas, quando ele fez 60 e poucos anos lá, daí ele pensou de parar de trabalhar com salão, para barbearia, e daí ele pediu para mim se eu queria continuar no lugar dele. Daí eu topei a parada, entrei junto com o Sereninha, que era onde eles trabalhavam junto, no Bar Azul, o antigo Bar Azul que tinha, e estou seguindo até hoje, né? Então, segui a profissão do pai, né? Levei sorte, me dei bem. Fui fazer cursos em São Paulo e um dos primeiros cabeleireiros a atender feminino também, né? Então até hoje, eu digo que a gente fez sucesso na época, né? Hoje já não está tão procurado como era uma vez, né? A gente vai ficando com a idade, vai perdendo, vai aparecendo outros caras mais novos e assim vai. Mas eu estou contente com os trabalhos. E esse foi mais um Memórias de Nossa Gente, um programa que toda semana traz para você, telespectador, um pouco da história e da trajetória daqueles personagens que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje, um município pujante e que se aproxima já dos 100 mil habitantes. Na próxima semana tem mais e eu conto com a sua presença. Um forte abraço. Olá, então, sou o Ademir, proprietário da Espectro Palma-Sola, empresa que atua no ramo de energia fotovoltaica há anos no mercado, uma das pioneiras. E como a empresa já vinha trabalhando com sustentabilidade, surgiu uma oportunidade até para a gente trazer para os nossos clientes, parceiros, a nossa região em si, trabalhar com o projeto de créditos de carbono, trabalhar com a certificação das propriedades.
Nesse projeto, a gente vai até as propriedades, a gente faz todo o checklist da propriedade, faz a certificação dela através de tudo o que possui na propriedade que vai gerar créditos de carbono. Alguns exemplos: placas solares, plantio direto, abelhas, área de preservação permanente, entre outros. Minha pergunta é: o gás carbônico é bom, é ruim? Minha dúvida que eu tenho é o gás carbônico. O gás carbônico ele funciona assim: a empresa lá na cidade, para fazer a produção normal dela, que ele produz lá na indústria, geralmente ela emite esse CO2, esse gás, né? E o senhor, com a atividade que o senhor tem aqui na propriedade, plantio direto, reflorestamento, as áreas de EPP, reserva legal, tudo isso captura o gás do ambiente, entendeu? E isso gera um crédito para o senhor, entendeu? Onde o senhor vai ter X créditos para o senhor vender para essas empresas que estão poluindo lá. Hoje em Palma Sola e região aí a gente está trabalhando com uma franquia nova, está chegando aí na região, está fazendo um trabalho já em várias propriedades, né, e a gente espera que esse número aumente e que esses produtores possam também estar ganhando dinheiro com o projeto aí no mercado de carbono para vender esses créditos, né, para as empresas que a própria associação faz todo um procedimento de auditoria, né, para saber o quanto que essa empresa ela emite de gases poluentes. Então, a gente sabendo quanto ela emite e a quantidade que ela necessita de compra, a gente faz a intermediação de venda e o produtor recebe esse dinheiro na conta dele. Olá, tudo bem? Eu sou o André da André Luiz Veículos, 16 anos no mercado. Hoje eu quero falar para você assim, estamos em 2023 e a ansiedade tomando conta. Eu já fui muito ansioso, já tomei remédio e o mestre dos mestres, o médico dos médicos, Deus falou, tome um remedinho. Tomei também. E lendo a Bíblia e versículos diferentes, eu fui tendo resposta e fui me acalmando e fui me cuidando e fui mudando. Hoje é muito difícil. O mundo de hoje, ele está criado em cima desse mal da ansiedade. E você precisa se blindar. Você precisa ter calma, você precisa ter paciência. Mas, André, como é que eu faço isso? Você precisa de oração. Você precisa de momentos que você vai passar que chega ao extremo. Mas você vai ter que clamar ao Senhor, me ajuda, Pai, a resolver a situação. Ou às vezes até mesmo entregar uma situação para Deus. E daí você tem que entender que tudo é um processo. A ansiedade você vai tratando ela. Você vai tratando ela com coisas que vão acontecendo no seu dia a dia. E você vai orando. E vai pedindo a Deus. E você vai aprendendo. E você vai chegar àquele momento que a ansiedade sumiu. Porque a ansiedade é algo espiritual. A ansiedade é algo que te faz muito mal. E você precisa tirar isso da sua vida. E hoje, as coisas fáceis não estão. E difícil a gente deixa mais ainda. Se tem um problema, uma situação, acalma. Ore ao Senhor, conversa, se acalma e vai achando uma maneira de resolver isso aí. Mas não deixa a ansiedade tomar conta da sua vida. A ansiedade, ela tira momentos maravilhosos da sua vida. A ansiedade, ela fica te sugando. A ansiedade, ela fica te destruindo. E daí você pergunta, onde eu vou parar? Num lugar que não é bom. Então, eu peço a você, busque mais ao Senhor, busque os caminhos, busque um tratamento. Precisa da medicina, certo? E eu falo para você, lute para que a ansiedade não tome a sua vida. Não deixa cair. Existe um Deus que te ama, existe Jesus que é o caminho, e falo para você, só Ele pode, e você também, porque Ele te prepara para você vencer todos os obstáculos deste mundo. Jesus te ama! Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A Eco7 fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e más circulações.
Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46 99936 8182 ou 99941 0072. Tudo bem, pessoal? Sou Williams Costa e eu quero te trazer um convite hoje sobre uma reflexão. A falta de dinheiro. Na tua vida pessoal, está faltando dinheiro? Vou te dar uma dica bem simples e importante. Para você prosperar financeiramente, você precisa entender as 3 inteligências que regem a vida. Inteligência emocional, sobre as tuas emoções, sobre a tua atitude, teus pensamentos. A inteligência espiritual é algo que te chama para a espiritualidade, e isso é possível através do autoconhecimento, do despertar da consciência. E a inteligência financeira, a gestão de tempo, a gestão de pessoas, a gestão do dinheiro. Se você for referência no que você faz, com certeza não vai lhe faltar dinheiro. Pense nisso.